Muy buenos días, Bom dia, amados amigos y hermanos presentes, amáveis amigos, y los que están irmãos aqui presentes en otras naciones. e aos que estão em Que las outras bendiciones de nações. Cristo, el ángel del pacto, Que as bênçãos de sean Cristo, sobre o anjo do todos pacto, ustedes estejam y sobre mí todos también, vocês e também y sobre nos mim. hable en esta ocasión E nesta ocasião, su palabra nos fale a sua palavra y nos abra las escrituras e nos abra as y el escrituras e o entendimento para comprender para el nombre compreendê-las. del Señor No nome Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Es para mí una bendición grande Para mim é uma grande estar bênção con ustedes en esta estar aqui ocasión nesta ocasião, para estar en compañerismo para con estar ustedes em alrededor companheirismo com vocês, de la palabra em torno del Señor. da palavra do Senhor. En estos días Nestes de la dias semana pasada, miércoles da 30 semana passada, de septiembre, no dia 30 de setembro, na Partiu quarta-feira, nuestro hermano y compañero del ministerio, o nosso irmão e el reverendo companheiro Mario Elizondo, no ministério, reverendo Mário Elizondo, fue sepultado partiu. el jueves pasado, Foi primero, sepultado na quinta-feira passada, dia 1º de outubro, y será resucitado, e será ressuscitado no último del dia, cual Cristo dijo, do "Yo qual le Cristo resucitaré". disse: E eu Em el o dia posterior, ressuscitarei São no último dia. Capítulo São 6, João, versos capítulo 39 6, versículos ao 39 e 40. Extiendo mis condolencias a los familiares Estendo as minhas condolências aos familiares do reverendo Mário Elizondo, a su esposa lá Jenny em Chalapa, Veracruz, Maldonado, a sua viuda de esposa Elizondo, Geni Valesca Maldonado, y sus viúva hijas, de Elizondo, suas Sara filhas Abigail Elizondo, Sara Abigail Elizondo, y Alma Gabriela, Alma Gabriela Elizondo, Elizondo, y e também a los hijos aos filhos Josiel Josiel Elizondo, Elizondo, Miguel Miguel Elizondo, Ângelo Elizondo, Ezequiel Elizondo, Ezequiel Elizondo, Carlos Miguel Elizondo e Israel e Israel Elizondo, Elizondo, hijos filhos de Mário Elizondo de Mário Elizondo y Loida. e Loida. Les reitero mis condolencias Lhes reitero minhas condolências y también a la congregación allá também à congregação Jalapa, Veracruz, México, lá em Xalapa, Veracruz, México, de mi parte y de parte da minha parte de esta congregación e da parte aquí desta en Cayey, congregação aqui de Caiei, Porto Rico. y les reitero Também lhes reitero que él regresará que ele en la regressará resurrección na ressurreição en cuerpo glorificado num corpo glorificado e jovem para toda la eternidad. para toda a eternidade. El mismo Cristo dijo O próprio para los Cristo creyentes en él, y yo le resucitaré disse para os crentes nele: en el día Eu postrero. o ressuscitarei no último dia. Y lo representó también E também representou en la isso resurrección de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, en él crente de nele de todo o coração. corazón. Por lo tanto, la muerte Portanto, para los creyentes en a morte Cristo para os crentes em Cristo es terminar sus días é terminar seus en el dias cuerpo terrenal, no ir a corpo descansar terreno, en el cuerpo ir descansar angelical al paraíso, no corpo la angelical, dimensión, no paraíso na sexta dimensão, que Cristo até que pase Cristo passe por el paraíso pelo y los paraíso, resucite os en su ressuscite venida em sua en el vinda día postrero. no último dia,
y entonces E físicamente então, fisicamente, serán inmortales serão e jóvenes imortais para e toda jovens la eternidad. para toda a eternidade. San Pablo en 1 de Corintios, Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 ao 58, y también en 1 de e Tesalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo no capítulo 4, 4, versos 11 en adelante, desde o versículo 11 em diante, también nos habla nos fala também de la resurrección da ressurreição y que será e que será a la final trompeta. ante a trombeta final. Y también en Filipenses capítulo 3, E também, verso 20 no a capítulo 21, 3, dice, versículos 20 ao 21, nos disse: ciudadanía está en mas a los nossa cielos, cidade está nos donde también céus, esperamos de onde também al Salvador, esperamos o al Señor Salvador, Jesucristo, o Senhor el cual Jesus Cristo, transformará el cuerpo o qual transformará o nosso corpo para que abatido sea semejante al cuerpo para ser de la conforme gloria suya, o seu corpo por el glorioso, poder con el cual segundo también o seu eficaz sujetará a sí poder mismo de sujeitar todas também a si las cosas. todas as coisas. A la familia Elizondo, le reitero nuevamente Reitero novamente à condolências. família Elizondo as minhas condolências y les digo, e lhes digo: en estas palabras consolai-vos del apóstol San com Pablo estas palavras do y las apóstolo São palabras Paulo de Cristo e que com dijo, as palavras de "Y Cristo yo lo quando disse: resucitaré e eu en el o día ressuscitarei no último dia. Los creyentes en Cristo cuando Os crentes terminan em sus Cristo, días en la tierra, quando seus dias terminam nesta continúan terra, viviendo eles continuam em el vivendo paraíso, lá no paraíso, en el cuerpo angelical, no corpo cuerpo angelical, no corpo teofânico, que es joven, que é y jovem, luego recibirán e depois receberão um corpo físico físico glorificado en la resurrección na en ressurreição, el día postrero. no último dia. Consolaos en estas palabras, Consolai-vos familia nestas palavras, Elizondo, família Elizondo Elizondo Maldonado, Maldonado, su esposa Jenny Valesca sua esposa Maldonado de Elizondo, Jenny sus Valesca hijos, Maldonado de y Elizondo e también suas los filhas, hijos e também os filhos do del reverendo reverendo Mario Elizondo, Mário Loida, Elizondo e Loida. sean consolados. Que vuestros vossos corações sejam en estas consolados palabras, nestas palavras, en estas palabras nestas palavras de bíblicas parte de Dios, da parte de por medio de Deus, Jesús, por intermédio y por de medio de Jesus San Pablo, e por intermédio de São Paulo apóstolo. también extiendo mis condolencias a la familia Peña por la partida Também estendo minhas condolências à família de la Penha hermana pela partida Sol María Torres, da irmã Penha. Sol Maria Torres de Penha, a su esposo a seu Dionisio esposo Peña, y Dionísio sus Penha hijos David Peña, e seus filhos Davi Penha, arpista arpista de la orquesta da Orquestra Sinfônica de la EMAP. da EMAP. Reitero mis condolencias Reitero minhas a la condolências familia Peña à família Penha y les digo, e lhes digo: nuestra hermana a nossa irmã está viva, está viva. Sol María Sol Maria Torres Torres de Peña está está no paraíso, la sexta dimensión, na sexta dimensão. mirando hacia acá, Está olhando para cá viendo todo lo que e vendo tudo o que se faz y escuchando los cánticos
está ouvindo os cânticos, están presentes, como todos vocês que também estão aqui presentes, escuchan los cánticos que também escutam e os la cânticos predicación. e a pregação. Y también extiendo mis condolencias a todos Assim los também familiares estendo minhas condolências de personas a todos os creyentes familiares de en pessoas Cristo crentes em Cristo, que han partido que tenham partido en estos días nestes y dias también durante e também este año durante 2015. este ano 2015. Al reverendo Miguel Bermúdez Marín, Eu estendo o meu agradecimento ao reverendo Miguel Bermudes Marim extiendo e mi a sua agradecimiento esposa Ruth por serem por serem os anfitriões lá na Venezuela do Encontro Juvenil Internacional, a música trazendo paz e felicidade à família humana. A família humana e a el ser integral. e ao ser integral. Foi éxito total. Este Encontro Juvenil Internacional foi Encontro juvenil um êxito internacional. total. Algumas pessoas perderam os telefones, bolsas e dinheiro. As pessoas que os encontraram devem entregá-lo ao missionário Miguel Bermudes Marim ou à sua esposa Ruth Flores de Bermudes, para que o façam chegar às pessoas que perderam estes telefones, dinheiro ou bolsas, ou algum outro pertence, assim como na Bíblia está ensinado que se faça, porque a pessoa não fazendo assim significa que a pessoa fica responsabilizada de furto ou de roubo. E as consequências, conforme a Bíblia, não serão boas para a pessoa que fique com algo de outra pessoa. A minha recomendação é fazê-lo chegar ao dono do pertence, por intermédio do missionário Miguel Bermudes Marim ou da sua esposa Ruth Flores. Leemos la Escritura. Leiamos a Escritura Em Josué, no livro de Josué, capítulo 3, no capítulo 3, verso 1 em adelante, onde diz: começando no versículo 1, onde nos diz: E ele e todos os filhos de Israel partiram de Sitim e vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo.
E levantou-se, pois, los oficiales de madrugada, recorrieron e partiram de Setim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, Disse Josué também ao porque povo: Jehová hará mañana santificai-vos, maravillas porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é seguindo a arca do pacto no último dia. asientos si tienen Queiram assentar-se, tenham a bondade. la bondad. El arca del pacto A arca do pacto representava Cristo, Cristo, y Cristo es el verbo, e Cristo la palabra. é o verbo, a palavra. La orden de Dios para el pueblo A era ordem de seguir Deus para o povo el arca del era pacto, de seguir a arca do pacto, porque en el arca del porque pacto a lei estaba la divina, ley divina, a palavra, la palabra, estava y estaba la na arca presencia do de pacto. Dios E a acompañando presença de Israel. Deus estava acompanhando a Israel. Se levantaba la nube E daí a nuvem se y levantava, seguía al pueblo, guiándolos por el camino, guiando para que o el pueblo povo siguiera pelo caminho, al arca del para que o pacto povo seguisse hacia a la arca do tierra pacto até prometida. a terra prometida. De día le alumbraba el camino al Com essa pueblo nuvem, hebreo, los guiaba de dia, guiava o con esa povo nube no que caminho, les protegía del sol, os protegia do sol, y de noche le era e de noite luz al pueblo era luz para o para povo poder caminar de noche también poder caminhar também Rumbo durante a noite, a la tierra prometida. rumo à terra prometida. Las noches Nas que Dios noites quería em que Deus que ellos queria viajaran. que o povo Y viajasse. cuando no tenían que viajar, E sino quando estar não tinha de estacionados, viajar, senão que estar la presencia de Dios parados, en la nube a presença de Deus reposaba na nuvem repousava en el lugar santísimo no lugar santíssimo, sobre em cima el arca del pacto. da arca do pacto. Y se veía la presencia de Dios E a presença de Deus se via ali, que resplandecía a qual en el tabernáculo resplandecia que construyó Moisés. no tabernáculo que Moisés construiu, Y Dios habitaba en medio e Deus del habitava pueblo no meio do povo hebreu, hebreo como Él como lo había prometido. ele havia prometido. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que sucedió con el pueblo hebreo Mas o que tem a ver agora, y el arca del aquilo que pacto sucedeu com o povo ahí en hebreu el pasado? e com a arca do pacto lá no passado? Es que el arca del pacto representa a Cristo
el cual es el ángel del pacto. porque Y el a cual arca do estaba pacto representava Cristo, allá o qual é o anjo do pacto, sobre el arca del pacto, sobre e el que lá propiciatorio, estava em cima da arca en do medio de pacto, los dos sobre o querubines de oro, propiciatório, entre os dois querubins de ouro, aquella nube naquela nuvem que entró al que lugar santísimo, entrou dentro do lugar cuando Moisés santíssimo, dedicó quando el Moisés templo dedicou o tabernáculo o tabernáculo a Deus. Recuerden que Lembrem-se el de ángel del que pacto o anjo do pacto, o ángel de ou Jehová o anjo do Senhor, es la imagen del Dios é a imagem do viviente, Deus vivente, es el verbo que era con Dios, é o verbo que estava com es Deus, nada menos que Cristo e é nada en su menos cuerpo que Cristo angelical. no seu corpo angelical. Por eso Cristo decía en San Juan capítulo Por 8, isso é que em São João, 56 al no capítulo 8, 58, versículos 56 ao 58, Cristo disse: deseó ver mi día Abraão desejou ver o meu dia, o viu y se gozó. e se alegrou. Dijeron los judíos, Os judeus lhe disseram: aún no tienes 50 Tu não años, tens ainda 50 dices que has anos visto e dizes ter visto Abraão? Jesús les dice, Jesus antes lhes respondeu: que Abraão Antes fosse, que Abraão existisse, yo soy. Como eu era él, sou. E como ele era? Ele era o anjo do pacto que aparecia en algunas ocasiones, algumas vezes en forma de una columna na de fuego, forma una de nube uma de fuego, coluna de fogo, uma nuvem de fogo, o una nube que los protegía ou numa del nuvem sol, que os protegia do y en sol. algunas ocasiones Em outras ocasiões, de un ángel de un hombre aparecia na forma de um anjo, de um Ese es homem el de ángel outra del dimensão. pacto Esse é o anjo do pacto que que estava estava sobre el arca del pacto, sobre a arca do pacto, en donde estaban escritos onde los mandamientos os de mandamentos de Deus estavam escritos. Dios. Ahora en el nuevo pacto E no novo pacto, encontramos que Cristo, podemos ver que hablando Cristo falando de ese nuevo pacto, deste dice, novo pacto, en la última cena con sus na última discípulos, ceia com seus discípulos, tomando el pan, ele tomando o partiendo, pão, o y partindo, daba gracias a Dios, dando graças a partiendo el Deus, pan, dice, comed disse: del todo, Comei dele todos, porque esto es porque este é o meu corpo. o sea, su cuerpo que por Ou seja, o seu corpo que seria partido por muitos. y tomando la copa de Depois, vino, tomando dando cálice gracias de al vinho, Padre, dando graças ao Pai, dice a sus discípulos, dando la copa o de vino a cálice de ellos, vinho aos dice, seus discípulos, disse: tomad Tomai dele de ella todos, todos, porque mi este sangre é o meu del sangue, nuevo pacto, o sangue do novo que pacto, por muchos es que é derramado derramado por para muitos remisión para a remissão de los pecados. dos pecados. Ahora Cristo, el ángel del pacto, viene Cristo, o para anjo do establecer pacto, un nuevo então veio para estabelecer um novo pacto con todos los com escritos todos que existen en el aqueles libro, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, todos los que lo recibirán, e que serão todos aqueles que o receberão como seu único Salvador. e suficiente Salvador. Cristo es Cristo el ángel del pacto. é o anjo do pacto. Cristo es Cristo el arca del pacto. é a arca do pacto. Y así E, como sobre el arca assim del como pacto, em sobre cima el da arca do propiciatorio pacto, era em cima do propiciatório, colocada la sangre o de sangue da expiación, expiação era colocado, ahora encontramos que así como el arca del agora pacto podemos tenía ver que assim como a arca do pacto tinha lá allá de la expiación, o sangue da expiação, ahora encontramos que então en el nuevo agora pacto, vemos que no novo pacto, Cristo sendo el arca del Cristo pacto, sendo a tuvo la arca do sangre pacto, ele del tem novo pacto o que sangue foi do novo derramado pacto que foi derramado na cruz do del Calvário. Calvario. Y luego así, E, assim como como el arca a arca era la que guiaba al pueblo era hebreo, a que guiava o povo hebreu,
Y Dios Deus ordenou ao povo que cuando vieran al arca partir que, quando vissem los hombros de los a arca levitas, partir nos ombros dos sacerdotes levitas, pueblo, que o povo seguisse a arca. el arca tenía que ser A cargada arca tinha que ser levada sobre los hombros em cima dos ombros de los sacerdotes dos sacerdotes, que trabajaban os quais trabalhavam en los servicios nos serviços do tabernáculo allá. que Moisés construiu lá. Y ahora en el nuevo pacto E aqui no novo pacto, encontramos nós podemos ver que así como el arca del que, pacto que representa do mesmo modo como a arca do pacto, que representava Cristo, era levada sobre os ombros dos sacerdotes, ahora en el nuevo pacto, no novo pacto, Cristo, el arca Cristo, del a arca do pacto, de edad en edad, na igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era, etapa en etapa, de etapa em el arca etapa, del pacto es a arca do pacto veio sendo carregada sobre os ombros, sobre o coração los dos mensajeros mensageiros, de cada edad o de cada era, en el templo espiritual no de templo Cristo, espiritual de Cristo, juntamente juntamente con los que están com aqueles que estão al lado ao lado de cada mensajero. de cada mensageiro. Vean ustedes, Observem vocês que a arca do pacto veio sendo carregada en el corazón no coração de cada mensajero, de cada mensageiro, pasando en el templo espiritual de Cristo passando de edad en edad. de era em era no Y templo los espiritual de creyentes en Cristo, e os crentes em van Cristo siguiendo el arca del pacto vão seguindo a arca do pacto que va siendo llevada que veio sendo de levada edad en edad de era em era en la trayectoria na trajetória de la iglesia da igreja Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Va pasando Ela vai passando por el lugar santo pelo lugar santo, de etapa en etapa de etapa em etapa, hasta que sea colocada até que seja colocada en el día postrero no último en el dia, lugar santísimo no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. así como fue Assim colocada el arca como del pacto a arca do en el pacto lugar santísimo foi colocada del tabernáculo no lugar santíssimo do tabernáculo que o profeta Moisés construiu lá. fue dedicado a Dios. E então Ese foi dedicado a Deus tabernáculo, esse ese tabernáculo, esse templo que foi construído conforme al modelo de que Dios acordo mostró ao modelo que Deus allá mostrou en el cielo, en el monte lá no céu, Sinaí. no Monte Sinai. Luego encontramos que cuando fue Depois dedicado a vemos Dios que ese quando tabernáculo, esse tabernáculo foi dedicado a descendió Deus, Dios en la Deus columna de desceu fuego na coluna de fogo y moró e morou en ese no tabernáculo, lugar santíssimo, en el lugar nesse santísimo, tabernáculo, en medio entre de los dos. os dois querubins de ouro. Así también sucedió Como sucedeu também assim, cuando el rey quando Salomón o rei Salomão construyó el templo construiu o templo y colocó el arca del e pacto colocou a dentro arca del do lugar pacto santísimo. dentro do lugar Ese santíssimo. lugar santísimo era de oro Esse lugar santíssimo cubierto era de oro. Ese lugar de santísimo madeira, por dentro y por coberto de ouro, por fuera, dentro eran e cubiertas por en fora, tablas de madera del desierto, e essas tábuas eram de madeira do deserto, era madeira de madera de acacia. de acácia, La madera e a madeira representa representa a humanidade, y el oro e o ouro representa representa a divindade, Deus. es que Dios construiría Porque com seres humanos humanos
é que Deus su templo construiria o seu templo espiritual, iglesia, a sua igreja, en donde estaría onde estaria a divindade, o ouro. encontramos Encontramos que estaba la a presencia presença de Deus sobre el estava propiciatorio, que es la tapa no lugar del santíssimo, arca del pacto. em cima do propiciatório, que era a tampa da arca do pacto. Encontramos allí E podemos ver ali un lugar que no tiene lámparas, que no não tiene tinha luz, lâmpadas, não tinha luz, sino senão que la luz que hay allí que es a la luz luz que de havia la ali presencia de Dios. era a luz da presença de Deus. Por tanto, Portanto, el lugar santísimo o del lugar templo que santíssimo construyó do templo el rey Salomón que o rei Salomão construiu y del tabernáculo que e do construyó tabernáculo que o profeta el profeta Moisés Moisés construiu, fue la parte más importante, era a parte mais importante porque allí moró do templo, porque Deus en la columna de morou fuego. ali na coluna de fogo. En palabras más claras, Em allí palavras Dios mais claras, Deus morou ali en el cuerpo angelical no corpo angelical. y con el cuerpo angelical, E com o corpo angelical, Cristo, la imagen que é Cristo, a imagem do Deus vivente, llamado que también também el é ángel del chamado pacto, o anjo do pacto o ángel de ou Jehová. anjo do Senhor. Y ahora ha estado siendo construido Agora esteve sendo el templo construído espiritual de Dios o templo espiritual de Deus, con construído piedras vivas, com pedras vivas, com seres humanos, humanos, que como que, piedras vivas como pedras vivas, van formando parte del templo vem espiritual formando parte do templo espiritual de Cristo, hasta que se llega até chegar a la etapa à etapa do lugar del lugar santíssimo desse templo desse espiritual. templo Las edades espiritual. pasadas corresponden al lugar santo. As eras passadas corresponderam ao lugar santo. Estamos en el tiempo E aqui nós estamos no tempo do lugar santíssimo, do templo espiritual de de Cristo. Cristo. El templo espiritual O de templo Cristo espiritual de Cristo es é iglesia formada a sua igreja, por todos formada los por creyentes todos os crentes em Cristo, desde los desde tiempos pasados os tempos de los passados, apóstoles lá dos apóstolos, hasta até el tiempo del o séptimo tempo mensajero, do sétimo mensageiro da sétima era, da sétima etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi el reverendo o reverendo William Branham. William Branham. Como les dije, de Como la já lhes palabra, disse, la palabra, a palavra que é Cristo, el ángel del o anjo do pacto, el arca del a arca do pacto, fue cargada de data en edad, en foi el corazón carregada de era em era no coração de cada mensageiro, de una edad, passando de uma era a outra era. pero no se queda Porém, en el lugar santo, não fica sino no que lugar tiene que santo, pasar mas tem de passar ao lugar santíssimo, cargada sendo carregada no coração de un profeta mensajero, de um profeta mensageiro correspondiente a la etapa correspondente à etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Deus. estamos Nós estamos en la etapa na etapa para el arca del pacto para que a arca do ser pacto colocada en el lugar seja santísimo colocada no lugar santíssimo. y todos los creyentes E todos os crentes de diferentes das diferentes etapas el remanente que queda e o remanescente que resta, juntamente com todos os escolhidos do último dia, seguir seguirem
a arca do pacto, seguirem Cristo dentro do lugar santíssimo, para receberem as bênçãos que correspondem a este tempo final. E assim receberem a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É importante que Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, entre na etapa do lugar santíssimo, na etapa de pedra angular, e tem de entrar a essa etapa como entrou em cada etapa do passado, que correspondeu a cada era da igreja entre os gentios. Passou de uma era a outra no coração de cada um desses mensageiros. E tem de passar ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que está composto pelos crentes do último dia, que são as pedras vivas com as quais é construído o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual no último dia passa a era de ouro, a era do lugar santíssimo, a era da pedra angular. Tão simples assim. Portanto, assim como viram a arca do pacto sendo carregada no coração de cada mensageiro de cada era, os crentes de cada era, cada um seguiu a arca na etapa em que lhe correspondeu viver. Seguiu a arca que estava no coração do mensageiro de cada era. Lembrando que a arca é Cristo, é o anjo do pacto, o Espírito Santo se movendo de era em era, levando seus filhos à terra prometida da vida eterna. Portanto, estejamos apercebidos, porque a ordem é seguir a arca do pacto, porque é Deus, por intermédio do anjo do pacto, que sabe o caminho até a terra prometida da vida eterna espiritual e também da vida eterna física. Para este tempo final, aqueles que serão transformados e arrebatados para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, estarão seguindo a arca ao lugar santíssimo, até onde nos levará para recebermos a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Nós estamos no último dia, no sétimo milênio, contando desde Adão até aqui, ou no sábado milenar, para o qual tem grandes promessas para os crentes em Cristo. Portanto, seguindo a arca do pacto no último dia, nós obteremos a vitória do amor divino, que está prometida para este tempo final
em que receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas se alguém partir antes, ressuscitará no corpo glorificado, eterno, jovem, e se encontrará conosco neste tempo final. Portanto, seguindo a arca do pacto no último dia, nós obteremos a grande vitória no amor divino. E se aqui tem alguém que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos. Nós estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue. Você seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você. Deus tem muitas pessoas em Porto Rico, em toda a América Latina, na América do Norte, no Canadá e nas demais nações, e está chamando-as neste tempo final para colocá-las no seu templo espiritual, na sua igreja. Vocês também, que estão nos demais países, podem chegar aos pés de Cristo, para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes dê a vida eterna, que é o maior e mais importante que uma pessoa pode receber. A vida eterna por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. Lembremos o que Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, do versículo 27 ao 30. O tempo da pessoa receber a vida eterna é o tempo que corresponda a essa pessoa viver nesta terra. E é aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Portanto, vocês podem continuar chegando aos pés de Cristo nas diferentes nações também, para que todos fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo pelas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. As crianças também, a partir dos 10 anos de idade, podem chegar aos pés de Cristo, o nosso Salvador, da arca do pacto, que nos guia à terra prometida com vida eterna no reino de Deus, com vida eterna espiritual e com vida eterna física, a qual Ele nos dará quando nos transforme neste tempo final. Vamos ficar em pé para todos orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo aqui nesta ocasião. Com nossos rostos abaixados, com os nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. O nosso pão de cada dia, dai-nos hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, venho a Ti com estas pessoas que escutaram o Teu Evangelho e aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que Tu as recebas no Teu reino. No nome do Senhor Jesus Cristo, te rogo. E agora, repitam comigo essa oração. Todos os que chegaram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E creio nesse nome glorioso que foi dado aos homens. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Eu reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim e eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo o meu pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver contigo eternamente no Teu reino. Torne uma realidade em mim a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E vocês agora me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples como isso é para o ser humano esse benefício que obtém da pregação do Evangelho de Cristo, para que o receba como seu Salvador. Mas a situação triste é daquela pessoa que não creia e, consequentemente, não o receba como seu Salvador. Essa pessoa será condenada, como Cristo disse. Mas quem crer e for batizado, Cristo disse que será salvo. Não tem muito para se escolher. Ou crê ou não crê. Ou a pessoa é salva ou é condenada. Portanto, sendo o batismo na água uma ordem divina de Cristo, o batismo é tipológico. Não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento de Cristo, no qual nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso é que o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, é tão importante.
Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando a pessoa é submergida nas águas batismais, simbolicamente, ela está sendo sepultada. E quando ela é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Tão simples assim é a simbologia, a tipologia do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos podem identificar-se com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, que produz o novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Nos veremos na ceia das bodas do Cordeiro, nos veremos quando regressarmos com Cristo para começarmos o milênio, e também nos veremos no reino milenar e por toda a eternidade. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez, para que ele lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E deixo em cada país o ministro correspondente, para que ele faça da mesma forma e que lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, nos veremos no próximo domingo, com a ajuda de Deus. E também nos veremos na próxima sexta-feira, na introdução do tema da escola bíblica, do estudo bíblico do domingo. Na sexta-feira estarei com vocês para a introdução desse tema. E estarei no domingo com o tema do estudo bíblico, o qual veremos com tranquilidade, com os máximos detalhes que nós possamos obter para o conhecimento espiritual do programa de Deus para o nosso tempo. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deus lhes abençoe e guarde a todos. Deixo o reverendo José Benjamin Pérez aqui conosco, e em cada país o ministro correspondente.